Olá pessoal, é um prazer recebê-los no Anfiteatro Anatômico. Eu sou o professor Eduardo Beber e esta aula será sobre o sétimo par de nervos cranianos, ou seja, o nervo facial. Então é o seguinte, quando vamos estudar qualquer nervo, seja craniano ou espinal, alguns pontos são fundamentais e precisam ser considerados. Do contrário, o estudo ficará incompleto. O primeiro ponto é conhecer bem o trajeto do nervo e de seus ramos. Afinal, ao longo da sua distribuição periférica, eles podem sofrer acometimentos de várias etiologias: tumoral, traumática, vascular, infecciosa e até mesmo iatrogênica. O segundo ponto é saber quais são os órgãos-alvo, o destino dos ramos, que estruturas eles inervam. E o terceiro ponto é saber que tipo de estímulo os ramos conduzem, ou seja, conhecer seus componentes funcionais. É uma sensibilidade geral, uma sensibilidade especial, uma motricidade? São estímulos autônomos? Além disso, particularmente para o estudo dos nervos cranianos, eu recomendo fortemente que se conheça a embriologia da face, aquela parte dos arcos faríngeos e seus derivados, e também a divisão autônoma do sistema nervoso. Dito isso, para nossa aula ficar mais didática, ela terá a seguinte estrutura. Começaremos com a apresentação dos componentes funcionais e os núcleos envolvidos com o nervo facial. Depois falaremos das origens aparente e craniana. Descreveremos o trajeto intra- e extracraniano e somente depois que estudaremos seus ramos. Muito bem. Para apresentar os componentes funcionais e núcleos do nervo facial, vou usar um corte transversal da ponte na altura dos colículos faciais, como indica essa imagem. Vocês lembram que os núcleos dos nervos cranianos se dispõem em colunas funcionais dentro do tronco encefálico, onde, por conta do desenvolvimento do tubo neural, os núcleos motores são mais mediais, enquanto os núcleos sensitivos são mais laterais. Então, em amarelo é o núcleo do facial, da onde partem os estímulos eferentes viscerais especiais para os músculos do segundo arco faríngeo. Reparem que os axônios contornam o núcleo do abducente, gerando uma discreta elevação no assoalho do quarto ventrículo, que é justamente o que chamamos de colículo facial. Em vermelho estão representados outros dois núcleos motores, ambos agora da coluna eferente visceral geral, ou seja, relacionados com as vias parasimpáticas. São eles o núcleo salivatório superior e o núcleo lacrimal, de onde partem os estímulos parasimpáticos pré-ganglionares para as glândulas submandibular e sublingual, no caso do primeiro, e para as glândulas lacrimal, nasais e palatinas, no caso do segundo núcleo. Não podemos esquecer que esses núcleos motores são agrupamentos de corpos de neurônios multipolares, cujos axônios deixam o tronco encefálico para seguirem na distribuição periférica do nervo. Reparem que a cor dos axônios é a mesma dos respectivos núcleos, indicando que esses axônios pertencem a esses corpos neuronais. Trata-se do mesmo neurônio. Além disso, observem as setas em direção ao exterior do tronco encefálico, ressaltando que são estímulos motores. Já em relação aos estímulos sensitivos, observem essas fibras em roxo e laranja. Reparem que elas estão vindo da periferia e penetrando no tronco encefálico. Vejam a direção das setas. Notem ainda que as fibras roxas estão terminando nesse núcleo verde, enquanto as fibras laranja terminam nesse núcleo azul. Essa diferença de cores entre os núcleos e as fibras indica que são partes de neurônios diferentes, ou seja, as fibras em roxo e laranja são os prolongamentos centrais de neurônios pseudonipolares
cujos corpos estão localizados fora do tronco encefálico, ou seja, em um gânglio sensitivo, que já vamos estudar. Enquanto os núcleos em verde e azul são os corpos dos próximos neurônios que recebem esses estímulos sensitivos e vão dar sequência às vias. Assim, em verde é o núcleo do trato solitário, que recebe tanto a aferência visceral geral quanto a especial, no caso, a gustação, e o azul é o núcleo espinal do trigêmeo, que recebe os estímulos aferentes somáticos gerais de uma parte da orelha externa. Tem alguns autores que acreditam que esses estímulos também vão para o núcleo sensitivo principal do trigêmeo, mas como ele é superior ao nível do corte da imagem, não está representado aqui. Portanto, notem que o nervo facial contém 5 componentes funcionais. Porém, são poucos os autores que abordam todos eles. A maioria acaba focando nos componentes cujos acometimentos trarão maiores prejuízos ao paciente, o que é bastante compreensível. Por exemplo, como a paralisia dos músculos do segundo arco faríngeo, disfunção secreto-motora das glândulas e a ageusia, que é a perda da gustação. A origem aparente é no sulco bulbo-pontino, mais precisamente numa região chamada ângulo ponto cerebelar, imediatamente medial ao oitavo par, o nervo vestíbulo coclear. A rigor, a origem aparente do nervo facial é composta por 2 raízes. Uma medial, mais robusta, chamada raiz motora ou nervo facial propriamente dito, que conduz os estímulos motores para os músculos do segundo arco faríngeo. E uma raiz lateral, bem mais delgada, chamada raiz sensitiva ou nervo intermédio. Nervo intermédio é um termo mais adequado que raiz sensitiva, pois ele contém não só os estímulos sensitivos, mas também os parasimpáticos. Ele recebe esse nome devido à sua posição entre o nervo vestíbulo coclear e a raiz motora. Mas nas peças cadavéricas, na maioria das vezes, ele encontra-se aderido a um ou a outra, o que torna difícil sua visualização. Logo no início do trajeto periférico, no meato acústico interno, a raiz motora e o nervo intermédio se unem e depois seguem como um único nervo, que após percorrer o trajeto intracraniano, emerge na base externa do crânio por este forame localizado entre os processos estiloide e mastoide, chamado por este motivo de forame estilomastoideo. Acerca do trajeto, nós vamos iniciar pelo trajeto intracraniano, que é o maior de todos os nervos cranianos, e na sequência o trajeto extracraniano, que é onde ele emite seus ramos terminais. Logo que emergem do tronco encefálico, as 2 raízes do nervo facial e o nervo vestíbulo coclear seguem juntos por um trajeto curto anterolateral em direção ao poro acústico interno, no qual penetram e seguem pelo respectivo meato. No final do meato acústico interno, como vocês estão vendo nessa imagem, cada nervo segue seu próprio caminho, sendo essa abertura antero-superior o início do chamado canal do nervo facial, que segue por um trajeto bem peculiar na parte petrosa do temporal e termina justamente no forame estilomastoideo, como vimos. Esse trajeto que o nervo percorre ao longo do canal é dividido em 3 partes por conta de suas relações. A primeira parte, a mais curta de todas, segue anterolateralmente, passando imediatamente sobre o vestíbulo do labirinto ósseo e por isso chamada de parte labiríntica. Quando ele atinge o nível da parede medial da cavidade timpânica, imediatamente superior ao processo cocleariforme, muda acentuadamente de direção,
assumindo um trajeto posterior. Essa mudança aguda de direção é chamada de joelho do nervo facial, enquanto essa segunda parte, relacionada com a parede medial da cavidade timpânica, é chamada parte timpânica. E por fim, quando ele alcança a parede mastoidea da cavidade, novamente muda de direção, curvando-se agora para a inferior e segue praticamente vertical no interior da parede mastoidea, até terminar e se abrir na base externa do crânio pelo forame estilomastoideo. Essa terceira parte do trajeto intracraniano é chamada de parte mastoidea. É no joelho do nervo facial que está localizado o gânglio sensitivo do facial, que comentei no início da aula. Dele partem os prolongamentos centrais para os núcleos sensitivos, que já comentamos, e os prolongamentos periféricos, que se distribuem com o nervo e estão trazendo os estímulos sensitivos da periferia para o sistema nervoso central. Como joelho, em latim, é genu, esse gânglio é chamado de gânglio geniculado. Aqui nessa imagem do osso temporal cortado, essa é uma vista da parede medial da cavidade timpânica, onde vemos o local do joelho do nervo facial que segue posteriormente em direção à parede mastoidea. Reparem que nessa parte timpânica do trajeto, o canal do facial gera uma leve elevação óssea na parede, que já foi explicada no vídeo de cavidade timpânica. Nessa outra peça mais dissecada, a sonda verde representa o nervo facial dentro do seu canal. Então, aqui é o joelho, seguida pela parte timpânica e depois pela parte mastoidea, que termina aqui no forame estilomastoideo. Após emergir na base externa do crânio, o nervo facial curva-se anteriormente e penetra na substância da parótida, onde se divide e emite seus ramos terminais. É importante observar que no interior da glândula, o facial assume uma posição lateral em relação às outras estruturas. Então aqui, em maior aumento, o nervo facial é o mais lateral, a carótida externa é a mais medial, mais profunda, posterior ao ramo da mandíbula, e a veia retromandibular é intermédia. E agora, na última parte da nossa aula, vamos estudar os ramos do facial, que didaticamente serão separados em 3 grupos. Ramos intracranianos, ramos na base externa do crânio e ramos na face e no pescoço. Começando pelos ramos intracranianos, o primeiro ramo do facial é o nervo petroso maior, que origina-se do gânglio geniculado e segue anteriormente em direção ao forame lacerado. Ele emerge no assoalho da fossa média do crânio pelo hiato do canal do nervo petroso maior e segue pelo sulco do nervo petroso maior até o forame lacerado, como eu já disse. Quem não lembra esses nomes, recomendo assistir o vídeo de base interna. Voltando, ele contém fibras parasimpáticas pré-ganglionares para as glândulas lacrimal, da mucosa nasal e as salivares palatinas. E também 2 tipos de fibras sensitivas, as de gustação no palato e as de sensibilidade geral dos conos e palato mole. No forame lacerado, o nervo petroso maior se une com o nervo petroso profundo, proveniente do plexo carótico interno, contendo fibras simpáticas, e origina o nervo do canal pterigóideo. Este, por sua vez, atravessa o canal em questão e chega na fossa ptérigo-palatina, onde termina no gânglio ptérigo-palatino. Como esse é um gânglio parasimpático,
Nele, as fibras pré-ganglionares parasimpáticas fazem sinapse com as fibras pós-ganglionares, que seguem por ramos do trigêmeo para estimular a secreção das glândulas lacrimal, nasais e palatinas, como já comentei. A gustação no palato e a sensibilidade geral dos côanos e palato mole seguem em sentido oposto, em direção ao tronco encefálico, evidentemente passando direto pelo gânglio pitérigo palatino. Ainda no trajeto intracraniano, o facial emite mais 3 ramos, todos na parte mastoide do seu trajeto. Então, primeiramente, observem essa foto. O processo mastoide foi todo dissecado e o fio azul representa o nervo facial dentro do seu canal. Agora, essa imagem é exatamente a mesma vista, só que um pouco mais próxima e com o canal do facial dissecado. No momento que o nervo facial passa posterior à eminência piramidal, deixa um pequeno ramo, o nervo estapédio, exclusivamente motor para o músculo estapédio. Seguindo inferiormente, cerca de uns 5 milímetros do forame estilomastóideo, o nervo facial emite a corda do tímpano. Esse nervo contém fibras parasimpáticas pré-ganglionares para as glândulas submandibular e sublingual e também fibras gustatórias dos 2/3 anteriores da língua. O trajeto detalhado da corda do tímpano foi descrito no vídeo de cavidade timpânica, mas de forma geral, ele emerge da parede mastoide da cavidade timpânica, segue anteriormente entre o martelo e a bigorna e deixa a cavidade pela fissura petrotimpânica. Na fossa infratemporal, a corda do tímpano se une com o nervo lingual do trigêmeo e segue com este em direção à língua. Quando o nervo lingual passa lateralmente ao músculo ioglosso, próximo ao processo profundo da glândula submandibular, associado a ele existe outro gânglio parasimpático, o gânglio submandibular. Nele, as fibras pré-ganglionares parasimpáticas fazem sinapse com as fibras pós-ganglionares, que através de pequenos filamentos seguem para as glândulas submandibular e sublingual, estimulando a secreção. Já as fibras gustatórias seguem o trajeto inverso em direção ao núcleo do trato solitário, sem absolutamente nenhuma relação com o gânglio submandibular. E para finalizar os ramos intracranianos, temos essa comunicação do facial com o ramo auricular do vago. Normalmente, essa comunicação ocorre inferior à corda do tímpano, praticamente ao nível do forame estilomastóideo. Mas como tudo na anatomia, podem ocorrer variações anatômicas, pode nem existir. Nesta vista posterior, nós vemos o ramo auricular do vago, que logo no início se anastomosa com o glosso faríngeo, depois penetra no temporal pelo canalículo mastoide, aqui na fossa jugular, cruza o canal do facial, onde normalmente acontece a comunicação entre eles, e segue lateralmente em direção à orelha externa para emergir pela fissura tímpano-mastoidea. Assim, esses 3 nervos, facial, glossofaríngeo e o vago, inervam a pele da chamada zona de Hansa-Hunt, que é a parte posterior do meato acústico externo, um pedaço da própria membrana timpânica e a concha e suas adjacências, e ainda compreende a face medial da orelha. Sobre os ramos na base externa, assim que o facial emerge na base do crânio, emite 3 ramos, o auricular posterior, o digástrico e o estilioídeo. Os ramos digástrico e estilioídeo são bem curtos e delgados e inervam os músculos de mesmo nome. A única ressalva é que o ramo digástrico vai para o ventre posterior do músculo, enquanto o ventre anterior é inervado pelo trigêmeo. O auricular posterior, como o nome sugere, ascende
posterior à orelha em direção à região mastoidea e occipital e inerva o músculo auricular posterior e o ventre occipital do occipito frontal, mas também contribui com a sensibilidade cutânea da região. Na verdade, aí existem muitas anastomoses dos ramos cutâneos. Tem o auricular posterior, o ramo auricular do vago que acabamos de ver, e ainda o auricular magno e occipital menor provenientes do plexo cervical. E para finalizar a aula, vamos para os ramos na face e no pescoço. Como já comentei, assim que emerge na base do crânio, o facial curva-se para a frente e penetra na parótida, onde cerca de meio centímetro posterior ao ramo da mandíbula divide-se em dois troncos principais, o temporofacial e o cérvico-facial. A partir desses troncos são emitidos os ramos terminais, os quais ainda dentro da parótida se anastomosam, formando um plexo intraparotídeo, e então seguem para a margem anterior da glândula, de onde se irradiam para os músculos da expressão facial e o platisma. São 5 ramos terminais, cujos nomes são relacionados com as regiões que inervam. Os ramos temporais, ramos zigomáticos, ramos bucais, ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical para o platisma. Vale lembrar que na face esses ramos voltam a se anastomosar de forma variável, sendo bem comum a comunicação entre os ramos zigomáticos e bucais. Mas para quem quiser se aprofundar nos padrões de ramificações e anastomoses do facial, na descrição do vídeo eu deixei a referência de um artigo sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Por favor, comentem o que vocês acharam dessa aula, pois a opinião de vocês é muito importante para melhorarmos o canal. Um grande abraço e até a próxima.